História durante o nosso conhecer. Começo este relato sobre a história, modificando ela e os fatos ocorridos, e criando a minha versão de todos os acontecimentos aos quais temos o conhecimento, e os que nos foram apresentados, se foram os verdadeiros, ou simplesmente somente o que nos foi permitido saber durante o nosso conhecer. O fato é que quando tem de ser pelas mãos do destino escolhido, o ser humano não entra em cena apenas para ser protagonista de um roteiro escrito verdadeiramente. Eu entro a partir de agora no que eu pensaria para mudar esse rumo do qual conhecemos. A história que chegou até nós poderia ter tido outro rumo. O Gênesis bíblico ocorreu ao acaso. Os nomes da época foram escolhidos ao sopro do vento, de uma criação feita aparentemente na latência de um desejo do Criador, ao meio de uma escolha entre o bem e o mal existente ao seu gosto inquestionável. E sendo assim, nasceu as dúvidas que simplesmente foram crescendo em cima de um mundo, buscando resposta em cada vida. História. Nosso desejo de conhecer. E logo ao amanhecer do final da criação desse paraíso ao qual conhecemos, por que uma tal maçã foi escolhida? Uma cobra, um pecado e não um desejo. Ao invés de um casal, pássaros, aves, rios, cachoeiras, montanhas, pedras. Conhecemos o céu e não o fundo do mar. Nos mostram os pecados e escondem-se nosso desejo de conhecer os segredos que teimam em não se mostrar. Apresentou-se o dilúvio, um barco, sobreviventes de um mundo desses em que irmão acaba com irmão. Chuva cai e não corre para o mar, e corre sangue pelo chão de terra queimada por pecado alheio. E os inocentes correm sem pensar. Sobrevivo também como antes sobrevivia plebeus honestos, acorrentados por reis, aplaudidos de cidade em cidade conquistada, pelo suor e sangue dos bravos, sem saber pelo que lutava, e mesmo assim morria ao anoitecer. Hoje entendo o que sentiu e pensou quem seguiu essas pessoas amedrontadas pela palavra e não se sabe o que se escreveu naquelas cantos, tavernas, tendas, desertos, castelos, palácios, aquele mar. Caminhos dos escolhidos, sem contestação, sem voz, sem som. História. Sobrevivente. Sinto na pele a dor, o medo da não obediência ao desejo alheio, de alguém a quem eu tinha obrigação de seguir cegamente, e ao meu próprio corpo largar, das minhas vontades esquecer, meu suor doar para outro ser viver em luxúria particular. Não posso partilhar do canteiro onde plantei frutos saborosos, andar nas carruagens douradas, saborear o suculento peixe do Rio Jordão, tão conhecido, e não ter o direito de ler as escritas em minha frente. Ando em farrapos nos campos e não tenho roupas de lã,
das ovelhas tosadas por mim. Garimpo ouro, construo altas torres. Ficam calos nos meus pés, de tanto andar descalço nesse barro, de todo o Egito antigo. Nordeste. Lembrança jovial de um garoto sobrevivente que não foi escravizado. Amigo carpinteiro que sumiu na rua, na sua adolescência sem rastro. E até hoje não me falaram onde foi, onde viveu, o que comeu, quem por lá encontrou. Meu pecado é perguntar? Meu pecado é perguntar. História. Sol que não brilha para todos. Enquanto isso, sem esclarecer nada, ao meu lado, minha sombra. E me dá a impressão que ela me ama como Cristo e não me larga, por mais que eu me afaste desse seguir, perseguição, emoção. Milagres de vida desregrada, sem luxo, suada, papel em branco. Coração que busca respostas onde quer que eu siga, segue rima. Nevoeiro em plena caatinga. Sequência de um filme longo que não dá sonho ao cinéfilo. Teatro grego, romano, medieval, que chega grotesco, rude e rústico, mas a cada ato não se explica para um leigo igual feito eu. Tento de todas as formas compreender os ditos fatos apresentados. Confesso que imagino satisfazer sua crença de que acredito também, mas no passo seguinte esbarro na minha vontade de ser ateu. Desses que apenas deixa a vida passar. E passa o ano feliz ao novo dia. Acredite ou não, eu costumo ser fiel. Sermão da montanha, livro aberto, milagre dos pães sem comida. África mãe, de todos ou de um só. Sol que não brilha para todos, mesmo clareando a mesma região. Pessoas são abençoadas, outras apedrejadas. História. Terra devastada por estrelas. E vem a mim esses fatos, e deles tiro as conclusões reais que não saem da cabeça a desigualdade. E por causa dela eu choro de joelhos a cada vez que me levanto e vou guerrear como um gladiador, lutando para viver, dando seu sangue, doando de maneira torta uma alegria, vista por mim como bizarra, cujo pretexto fraco que não se sustenta, um minuto para uma cabeça sadia. E de pé refaço o trajeto da evolução, busco por mim mudar as coisas e que se dane os pensamentos que acham errado esse começo, achando pelo em ovo de dinossauro. Terra devastada por estrelas, anjos caídos sendo devolvidos por estarem quebrados e sem desejos. Espero que este dia seja limpo, maldade esquecida num canto. Alguém me diga que Noé não construiu aquela arca, Moisés não abriu aquele mar, Davi não conheceu Golias, o gigante, não foi Salomão um grande rei. Sinto o desejo de aceitar que esses tais ocorridos não existam da maneira que nos dizem. Esses exemplos não devemos seguir, pois o que se conhece hoje não foi bem assim que surgiu. História. Entrar em qualquer coração. Aceito as misturas das cores, o mar,
maldade humana, choro das crianças ao nascerem, cabelos brancos dos idosos, aceitação de um destino corrido, uma cabeça que criou tudo o que enxergo. Se é denominada pela humanidade como sendo um Deus de todos, fico quieto e apenas rezo, oro e cultivo. O bom para mim é que também enxergo a outra margem do rio, das palavras, ritmos e consequências. Tenho em mim caminhos derivados de crenças escutadas naquelas noites de pensamentos escondidos em forma de sonhos. Esses que se mostram que sei voar, nadar com os peixes, chorar de alegria, falar com as árvores do campo, entrar em qualquer coração, beijar rostos sem preconceitos, sem pecado para me explicar amanhã. Ligando esse fio de intercâmbio com a lógica de que tudo posso, eu passo por cima de limitações, saio e busco outro segmento. Não canso de pensar em você e espero loucamente entrar em harmonia para que eu possa ser claro em sentidos opostos que entrarei para que algum dia desses eu venha a ser lembrado. História. O que me incomoda ao entardecer? E seguindo esta trilha em caminho oposto ao que me apresentam, vou encontrando muita coisa para seguir, acreditando que tudo o que vejo pode ter acontecido muito diferente do que sabemos. Essa água do rio pode ter corrido por outros riachos e, ao invés de correr para o mar, pode simplesmente ter sumido, evaporado pela terra seca antes mesmo da última curva do rio que se acaba em cachoeira. A escravidão egípcia ainda não acabou. Deuses batem nas portas e pedindo para serem elevados aos céus. A Grécia conversa com o resto mundano e suspira pelas conquistas ao amanhecer no mar Egeu. O Evangelho de Jesus Cristo foi partido em pedaços lucrativos pelas igrejas ao redor do mundo. A religião de hoje ganha rios de dinheiro sujo com fé alheia. O que me incomoda ao entardecer é saber que os romanos, os mesmos descendentes dos perseguidores, no momento atual são seguidos pelos que acham que foi um acerto a cidade do Vaticano ficar na Itália. Diria Jesus: eles não sabem o que faz. Ou foi tudo calculado minuciosamente? História. E é nesse ponto que nascem. Acredito que algo aconteceu no passado e não nos falaram o motivo. E é por isso que entro nesta aventura de imaginar outro caminho e desviar de palavras jogadas no meu rosto como sopro e me sufoca e esgota respirar. Descobridores das terras antigas se descobrem por si só que não se descobriram. Assassinaram gente da terra e ganharam status de heróis. E lamento, e choro, e grito, não foi assim. Assim não foi. Bússola que mostrou o caminho para os navegantes errantes que acertaram o seu passo na história contada por muitos. E como saber que foi um erro? Não sabemos o primeiro passo dado na nossa infância e queremos entender o caminho que a humanidade seguiu para sair das cavernas e expandir mata adentro. Somos defensores apenas do nosso próprio umbigo e queremos adentrar no pensamento alheio a nós
e mudar conceitos. E é nesse ponto que nascem aqueles preconceitos conhecidos que aprisionam intelectos e nos tornam seguidores de pessoas hipócritas. História. Suor de não acreditar em tudo. Vejo como o tempo passa e não passa a vergonha de ouvir aquelas mentiras que sugam os resquícios de lógica que se encontram gritando para mim absurdamente no arvorecer do meu crescimento. Suor de não acreditar em tudo, verdejante como grama nos campos das tais descobertas terras. Crença que começou errada, pecados que respondem fácil aos facínoras crescentes por todo o nosso chão e adeptos. Antes não se pecava, se descobria. O conhecer virou uma forma de me levar ao inferno. Se é que exista este lugar. Como se aceitar um rei que se impõe sem conquistas. Como conseguir dormir tranquilo aceitando escravos vizinhos? Como saber se um país vai dar certo futuramente, já sabendo que ele começou anos passados em erros? Mal contada para mim, para você, vós me ser e vós me ser. E não se pode mudar o passado, mas o conceito meu depois de aceitar me envolver. Isso sim, mudei ao conhecer. Ao perceber o mundo à minha volta. História. Me levar ao conhecer verdade. Deixe entrar em sua mente que diferenças existem ao seu lado. O direito de alheio pensar e viver, você não deve interferir ferindo seu sentir de maneira contrária ao que o seu criar escroto pensou, pensa ou pensará. E acredite, logo passará. Pois você jamais vai dominar o progresso da nossa geração, da evolução humana. Segue caminho sem interferência dessa coisa chamada pessoa. Crítica crença, costumes destrói. Hoje e ontem, e onde vai parar essa soberba de contar lorotas? Quer porque quer me levar nessa conversa que para você é pertinente em tempos nebulosos, ao qual quer levar o máximo de corpos que puder levar, mas para mim me deixa feliz que não costumo cair em buracos aos quais você gosta de ver pessoas por lá apenas para saborear a tal doce mentira espalhada. Deixo somente meu destino agir segundo lentamente o tempo, me levar ao conhecer verdade. E aceito opinar com palavras, a partir de agora, o que eu mudaria nessa história.